Oi pessoal, tudo tranquilo? Então a professora vai estar explicando o outro assunto da apostila livre do terceiro ano. Então esse assunto que nós temos lá é sobre literatura, tá? Então nós temos que lembrar que a literatura ela está ligada diretamente à história, à filosofia. Então ela tem esse cunho histórico, então ela contribui além do fator histórico também para a literatura, então para os livros, para a escrita, de certa forma. O que significa a palavra literatura ao pé da letra? Tá? Ela tem uma origem do latim, que é litera, tá? Que tem como significado letra. Tá? O que ela remete, o que ela faz, né? Então é um conjunto de habilidades de ler e escrever de forma correta. Mas a gente tem que lembrar que a literatura ela nem sempre foi dessa forma. Se nós pegarmos textos mais antigos, nós vamos ver que tem palavras que nem existem mais. Não existem mais, não. Existem, mas não são mais utilizadas, tá? Uma outra forma, né, dizer que a literatura também, ela existe de diversas definições. E aí, diversos tipos de literatura, que pode ser uma arte, uma profissão, um conjunto de produções. Então, a literatura ela tem esse cunho de dar informações para as pessoas também. A literatura também pode ser considerada a expressão do belo, do humano, através das palavras. E ela tem a preocupação com a estética e apresenta forma, conteúdo e se organiza quanto a isso. Dentro da literatura, nós temos dois ramos, tá? Duas ramificações, a prosa e a poesia. E a prosa, o que é a prosa, tá? Então, por exemplo, quando nós escrevemos um bilhete, uma carta, ou contamos uma história, ou até mesmo damos opinião de algo, tá? É utilizada essa linguagem na forma de prosa. Aí o pessoal mais antigo ou mais interior, eles falam, vamos bater um dedinho de prosa, tá? Então, uma conversa é uma prosa. A identificação do texto em prosa é uma divisão que vai acontecer em parágrafos, e aí as linhas são aproveitadas de forma contínua até o final delas e não apresenta rimas, tá? Essa é a prosa. A poesia já não, a poesia é outro gênero literário, tá? Ela tem a caracteriza pela composição de versos estruturados que se forma de forma harmoniosa. É uma manifestação, a poesia, da beleza, da estética, através desses poemas na forma de palavras. Ela tem o sentido figurado e é tudo aquilo que comove, que sensibiliza, desperta qualquer tipo de sentimento, seja ódio ou seja amor, qualquer deles, ou saudade, as expressões que vai ser para o momento do escritor. Tá? Aqui nós temos um pensamento de Fernando Pessoa, tá? Que ele está expressando o amor que ele tem, tá? Dentro dos movimentos literários, dentro do Brasil, nós temos um movimento chamado trovadorismo. Esse trovadorismo ele foi uma manifestação literária na língua portuguesa que ocorreu durante a Idade Média. Aí ela ocorreu quando? Quando Portugal estava em processo de formação. E aí isso remete ao século XII, mais ou menos, né? Que tem como marco inicial a Cantiga da Ribeiria, ou também conhecida como a Cantiga da Garviai. Ela foi escrita em 1189 pelo pai Soares Taivoros. E aí, por que eles eram chamados trovadores? Porque nesse período as pessoas elas não sabiam nem ler nem escrever. Então a forma de poesia era cantada em forma de cantigas, que aí era acompanhada por músicas e também por danças. O trovadorismo ele se desenvolve muito, tá? Sob o domínio da Igreja Católica, que nesse momento da história tem a visão teocentrista do mundo, que para eles acreditavam que Deus era o centro de tudo, e aí também eles pregavam o moralismo religioso. Esse moralismo religioso era seguir aquilo que a igreja colocava como certo ou errado. Um outro aspecto bem importante desse período é a questão do feudalismo e das relações de vassalagem, que aí nas cantigas ficou conhecidas, né, como vassalagem amorosa, tá? Então nas cantigas o homem se coloca como vassalo e o servo da mulher amada.
Esse termo feudalismo, a gente tem que lembrar, eram as pessoas que trabalhavam para os seus senhores feudais nas extensões de terras que eles tinham e eles eram explorados de certa forma. Um outro movimento literário foi o humanismo. Ele ficou situado entre a Idade Média e a Idade Moderna, ali quando nós temos o princípio do Renascimento. E aí é um momento onde o homem, o ser humano, procura se valorizar mais. Então, o que acontece? O teocentrismo, que até então era pregado pela Igreja Católica, ele é substituído pelo antropocentrismo, quer dizer, o homem no centro do universo. Nessa época ocorrem grandes avanços científicos, tá? Então, um destaque bem interessante foi o conhecimento que Galileu Galilei provou, que é o heliocentrismo, que era o Sol no centro do universo, tá? E assim o homem passa a ser mais racional. E aí surge um outro movimento que é o racionalismo. Então nós temos várias descobertas científicas, grandes avanços científicos nesse momento da história. Um outro movimento literário é o classicismo. Esse período literário ocorreu na época do Renascimento. Como a gente fala renascimento, é a palavra renascer mesmo. Quer dizer que o homem renasce no momento de avanços científicos. Isso daqui já foi o acontecimento dele na Idade Moderna. As principais características do classicismo é o antropocentrismo, então o homem no centro de tudo. O racionalismo é onde ele abandona mais a fé e pensa mais pela razão. E o paganismo. Por que era paganismo? Porque remetia à religião grega, à mitologia grega e romana, não mais à católica. É uma época de grandes navegações, então universalismo, então o homem rompe essas fronteiras e conquista o resto do mundo. E aí a gente pode citar também o destaque literário de Luís de Camões, que ele escreve Os Lusíadas, que é muito conhecido dentro da literatura portuguesa. Dentro ali mais da literatura brasileira, nasceu os primeiros escritores, viajantes, missionários europeus, com documentos e informações sobre a nossa terra recém-colonizada, que é o Brasil, foi colonizado pelos portugueses. Então, os primeiros escritos dentro da literatura brasileira são compreendidos como ponto de partida para a formação da nossa identidade, do nosso país, tá? E aí nós podemos destacar a literatura de informação, tá? O primeiro documento que a gente pode citar é a Carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Essa carta é considerada a literatura da informação. E aí ela também se junta a outros documentos do século XVI, chamada literatura dos jesuítas. Os jesuítas, eles vêm para o Brasil fazer a pregação, tanto para índios como para os negros. Um outro movimento conhecido, que nós podemos citar também, é o Barroco. Ele tem início mais ou menos em 1601, com a publicação da Prosopopeia de Bento Teixeira Pinto. Nesse período, o Barroco ele tem a característica pela oposição da matéria e do espírito, céu e terra, Deus e diabo. Ou era uma coisa ou era outra, não tinha o meio termo. E aí o poeta barroco, o artista barroco, ele expressa exagero e grandiosidade através das figuras de linguagem. E aí, nesse momento também, há um acentuado jogo de palavras quando se escreve algo ou algum texto. Um outro movimento literário, o arcadismo, ele surge na Europa no século XVIII e aí mais precisamente entre 1756 e 1825, também denominado de setecentismo ou neoclassicismo. O arcadismo ele faz referência à Arcádia, uma região que fica na Grécia Antiga, que traz grande inspiração poética para os escritores. Um outro movimento literário que a gente pode estar citando é o romantismo, tá? E ele tem um marco inicial aqui no Brasil com o livro de poemas de Gonçalves Magalhães, entre 1811 e 1888. E ele escreve um livro que tem o título como Suspiros Poéticos e Saudades no ano de 1836, tá? O romantismo dentro do Brasil, ele tem a característica de romper com a tradição clássica, que até então tinha, um amor platônico, quer dizer, um amor impossível, o idealismo, quer dizer, uma idealização da mulher, o subjetivismo, o egocentrismo, então pensar só em mim,
O indianismo, então, remeter a temas indígenas do índio. O nacionalismo, mostrar o que era realmente nacional. O ufanismo, o culto à natureza. Sentimentalismo exacerbado, quer dizer, um amor sem fim ou um ódio sem fim. Nesse caso, mais o amor. A maior liberdade formal, muito voltada à religiosidade, à evasão e ao escapismo. Então, o romantismo ele é uma coisa muito ampla dentro desse momento literário. Um outro movimento literário nós temos o realismo e o naturalismo. Tá? Ele começa a acontecer entre a metade do século XIX. A principal característica que ele tem é a valorização da razão e a objetividade. Ele deixa de lado a subjetividade que até então aparecia no romantismo. E aí, o realismo ele procurou retratar com veracidade, dentro da verdade, os personagens, o enredo, a vida humana, o negativismo das pessoas e até mesmo as injustiças que essas pessoas sofriam. Um outro movimento literário que nós temos é o parnasianismo. Ele surge também na metade do século XIX. E aí ele volta mais o seu trabalho para o belo, para a arte e para a forma. Tá? E aí ele busca temas clássicos, valorizando mais o que? O rigor formal e a poesia que seja mais descritiva. Os autores que escrevem durante os parnasianismos, eles usam mais uma linguagem rebuscada, mais voltada para o antigo, vocabulário muito culto, temas mitológicos e descrição detalhada. Então, isso daqui é mais do período parnasianismo. Nós temos também o simbolismo. Nesse caso, a linguagem que eles usam é mais abstrata e sugestiva. E aí, eles enchem muito as suas obras de coisas místicas e religiosas. Eles valorizam muito os mistérios que a morte causa e os sonhos também. E aí, nesses textos que eles escrevem, ele é muito subjetivo. Um outro movimento que foi um movimento muito forte que acontece no Brasil foi o modernismo. Tá? Ele surge na Europa e aí ele teve um amplo movimento cultural que repercutiu também no restante do mundo da metade do século XX. E aí ele teve muita repercussão, principalmente na literatura e nas artes plásticas. E aí o modernismo ele tem como característica, tá, a libertação com a estética, a ruptura com o que era tradicional, a experimentação artística, liberdade formal, quer dizer, vai escrever de forma livre, o abandono daquelas formas fixas e a ausência de pontuação. É uma linguagem mais voltada para o humor e a valorização mais do dia a dia, mais do cotidiano das pessoas. Um outro movimento que nós temos é o concretismo. Ele surge no século XX, tá, com os vanguardistas a partir de 1955. Mas mostra algumas nuances em 1950, quer dizer, ele já começa a aparecer nesse período também, com Décio Pignatari, ou Haroldo Campos e também com Augusto Campos. E aí eles mostram também bastante experimentalismo sintáticos. Então esses movimentos literários, eles têm influência dentro da literatura brasileira até hoje. Então, nós não temos só esses escritores, nós temos muitos escritores que sofreram influência lá da Europa e aí, como o Brasil está em período de transição entre ser colônia e se tornar república, nós temos a influência deles bastante na literatura, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, desejo a todos um bom dia e até a próxima!